Meus irmãos, leitura da palavra de Deus na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Leitura dos versos 1 ao verso 6. 1 de Pedro, no capítulo 4, versículo 1 ao 6. Assim nos diz a santa e inerrante palavra de Deus. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus e Pai, nós estamos aqui única e exclusivamente com o objetivo de louvar ao nome do Senhor, de adorar o nome do Senhor e prestar culto ao único que é devido de toda a honra e adoração, que é o Senhor, o nosso Deus. E agora, Senhor, é chegado o momento em que o teu povo almeja ouvir a tua voz. Nós clamamos a ti, Senhor, que o Senhor abençoe o teu servo nesta noite que fará a exposição da palavra. Ilumine as palavras e o pensamento daquele que terá essa responsabilidade. E descortine, Senhor, os olhos daqueles que ouvirão. Destape os ouvidos, dando-lhes a todos sabedoria para serdes edificados e abençoados pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. No dia 6 de junho de 1944, às 6h30 da manhã, as forças aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Canadá, até mesmo o Brasil, chegavam à costa norte da França, num lugar conhecido como a Normandia. 160 mil homens desembarcavam sobre uma ofensiva alemã. Os alemães não esperavam que aquele grupo dos inimigos dos alemães chegassem por ali, porque não havia porto algum naquela região. O desembarque ocorreu ao longo de 80 quilômetros de praia. Você já deve ter visto essa cena naquele filme O Resgate do Soldado Ryan. É justamente esse acontecimento. As forças aliadas fizeram portos artificiais antes da praia. E então eles desceram em carros anfíbios e iam até o mar. E quando os alemães viram que esse ataque estava acontecendo, muitas pessoas foram mortas ali. Os americanos chegaram com tanques anfíbios. Os ingleses, com uma engenhosidade de um engenheiro militar chamado Percy Hobart, desenvolveu canhões com armas de 290 milímetros que poderia até mesmo destruir paredes. Ele foi tão sábio, este homem, esse general, que ele construiu inclusive carros com esteiras da sua frente, tanques, que ia ao longo que ele ia passando pelo território, essas esteiras iam rodando e ia retirando as minas terrestres, para que o grupamento que vinha logo posteriormente pudesse caminhar de modo mais tranquilo. A estratégia dos aliados era muito bem montada. O número de soldados era encorajador. Esperava-se baixas, mas eles avançariam rumo à vitória contra a terrível Alemanha nazista. No desembarque americano na praia de Omaha, 4.000 soldados morreram ali mesmo na praia, que é o que a gente vê lá naquele filme. Naquele momento, mesmo com tanta dificuldade, as forças aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, França, Canadá, Bélgica, Holanda, Noruega, avançavam rumo a leste da Europa, com o objetivo de vencer a Alemanha nazista. Enquanto eles avançavam rumo a leste, de leste sentido oeste, vinha o Exército Vermelho dos russos à época, também na contraofensiva à Alemanha nazista. A Operação Overlord ficou conhecida como Dia D.
comemorado até hoje por esses que participaram dessa ofensiva, porque foi o início do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas quando tudo parecia finalizado, no dia 16 de dezembro de 1944, na região da Bélgica, os alemães já pareciam rendidos, mas eles se reuniram como uma última batalha, em uma última contraofensiva na região da Floresta das Ardenas, na Bélgica. E ali foi travada uma das mais sangrentas batalhas de toda a Segunda Guerra Mundial. E ficou conhecida como a Batalha das Ardenas. Uma batalha onde um pequeno grupamento americano e inglês, espalhados pela floresta, retiveram heroicamente a contraofensiva alemã por 24 horas, até que chegasse a ajuda, porque eles já estavam dando a batalha por vencida. E no dia 2 de setembro de 1945, a Segunda Guerra Mundial encerrou-se oficialmente. Veja, do dia 6 de junho de 1944, com a descida dos 160 mil soldados à Normandia, que foi o início do fim, até o dia 2 de setembro de 1945, passou-se 1 ano e 3 meses. E você deve estar se perguntando, o que a Batalha das Ardenas e a Segunda Guerra Mundial tem a ver com a carta de Pedro? O que o apóstolo Pedro está fazendo aqui, meus irmãos, é nos alertar que por mais que Cristo venceu cabalmente o poder do pecado sobre os eleitos, a batalha ainda continua. Por mais que o dia D da nossa luta contra o pecado já ocorrera, agora a nossa vida cristã é uma constante batalha. O apóstolo nos exorta para que vivamos em um constante alerta contra o inimigo, porque o fim está próximo, mas ainda não chegou. Cristo já declarou a vitória sobre o inimigo das nossas almas, mas ainda nós não estamos onde nós almejamos chegar, que é a presença eterna ao lado do nosso Deus. Então nós estamos na batalha. O pecado já foi vencido, ele já não tem mais poder sobre aqueles que pertencem ao Senhor, mas nós ainda sofremos assédio pelo pecado, nós ainda pecamos. Então eu e você, nós estamos nesse estágio da nossa vida, já termos na nossa vida em Cristo Jesus decretado o fim da condenação do pecado, mas ainda estamos nessa batalha contra o pecado. Ao longo da vida cristã iremos ainda lutar muitas batalhas das Ardenas. Portanto, meus irmãos, diante do texto do apóstolo Pedro, o tema do sermão desta noite é como lutar contra o pecado. Porque se ele existe, se é uma realidade na nossa vida, nós precisamos aprender. Lógico que todos nós já sabemos, mas a intenção dessa noite é rememorarmos as coisas importantes e valiosas que a palavra de Deus nos ensina de como lutar contra o pecado. E em primeiro lugar eu quero destacar para os irmãos que nós precisamos então, para lutar contra o pecado, você precisa armar-se do pensamento de Cristo. Veja, Pedro diz no versículo de número 1, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Mesmo que os poderes e potestades tenham sido subjugados por Cristo e estejam a Ele já agora subjugados, tais poderes ainda nos enfrentam em batalha. E para vencer esta batalha, nós precisamos ter a mente de Cristo. E é por isso que Paulo também diz lá em Efésios, no capítulo 6, versículo de número 12, ele diz assim: porque a luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ao anunciar esse inimigo é que Paulo exorta que nós nos revistamos da armadura de Deus. Onde ele diz lá em Efésios 6,13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir do dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Devemos nos armar do mesmo pensamento de Cristo. E talvez você se pergunte, mas qual é o pensamento de Cristo? Aquilo que ele nos ensinou na sua palavra.
Muitas pessoas, ao ler o texto de Pedro e perceber o imperativo que o apóstolo está nos dando, a ordem que ele está nos dando de nos armarmos deste pensamento que ele está relacionado aqui diretamente ao sofrimento nesta carne, nesta vida. Muitas pessoas desejam, mas não procuram as instruções corretas. Não procuram encontrar na palavra a vontade de Deus. Não procuram na palavra armar-se desse pensamento e entender quais são as instruções que Cristo nos deixou para que assim sigamos no mesmo pensamento, na mesma linha que Cristo nos deixou, nos designou. Mas quando nós falamos de mortificação da carne, Cristo não deve ser visto somente como o nosso exemplo. Ele é o nosso grande exemplo. Mas é por seu Espírito que realmente nós nos conformamos à sua morte, de modo que ele se torna eficaz para a crucificação também da nossa carne. Só é possível haver crucificação da nossa carne se nós estivermos em Cristo. Porque qualquer pessoa que tente imitar a Cristo, mas que não esteja ligado diretamente nele, como Paulo usa por várias vezes em Efésios, a construção nele, em Cristo, qualquer pessoa que tente fazer isso não vai alcançar êxito, porque só é possível viver mortificando a carne se estivermos ligados a Cristo. Devemos morrer para a carne e para o mundo, como o apóstolo Paulo nos ensina mais amplamente no capítulo 6 de Romanos. Mas o que Pedro diz no versículo 1 é que o sofrimento de Jesus Cristo tinha um objetivo. E qual era esse objetivo? Era vencer o pecado. E isso ele fez, e fez perfeitamente. Ele venceu os poderes do pecado e não somente isso, mas retirou de sobre o seu povo a condenação, o escrito de dívida que havia para os pecadores, que agora em Cristo são libertos dessa condenação. Cristo cumpriu a vontade do Pai, meus irmãos, e é o que nós vemos em João, no capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ter o mesmo pensamento de Cristo é reverberar o ensino que Paulo dá aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Viver com o mesmo pensamento de Cristo é viver totalmente entregue à glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, aqueles que estão unidos a Cristo mediante a fé, podem e devem viver uma novidade de vida. A pergunta não deve ser o que Jesus faria. Não deve ser assim, como tem bem um livro aí que ensina isso. Mas a pergunta mais específica para nós deve ser o que Jesus quer que eu faça. Porque Ele já nos deu uma instrução do que Ele quer que nós façamos. Está na sua palavra. E para nós obtermos o mesmo pensamento de Cristo, nós precisamos estar nele e aprender dele para assim andarmos e para assim vivermos. Para termos a mente de Cristo, precisamos ter o nosso corpo e mente condicionados a lutar contra o pecado. Veja, o condicionamento de um militar é muito importante para a sua função. Quem aqui talvez serviu o exército ou vê em filmes em que mostra ali algo militar, percebe o quanto que aqueles homens e mulheres se dedicam ao exercício das atividades, à simulação dos atos. Por exemplo, quando nós vemos a polícia militar, eles são treinados para quê? Para que na hora em que ocorra de fato o problema, eles saibam exatamente o que fazer, de modo instintivo. Eles treinam tanto e treinam muito para que o corpo responda exatamente como se espera. Muitas pessoas não vivem em alerta contra o pecado. Muitas pessoas não vivem assim. Na verdade, não estão armados com o mesmo pensamento de Cristo. Veja, na sua Bíblia novamente. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. O verbo aí, que está nesse imperativo, armai-vos, a ordem do apóstolo Pedro, vem justamente de um contexto de guerra. E a ideia desse verbo é algo interessante na língua grega, que foi escrito o Novo Testamento,
que nós, na nossa linguagem, a gente entende o verbo na voz ativa e passiva, quando alguém comete o ato e quando alguém recebe aquela ação. Mas na língua grega ela tem uma outra voz, que é chamada de voz média. E não é muito complicado não. Isso significa o seguinte: significa que a ideia da ação do verbo é que o sujeito recebe a ação e também pratica a ação ao mesmo tempo. Ele recebe e pratica. E aí já começa a nos dar um norte. Por quê? Para que esse sujeito que está recebendo essa ação de armai-vos, quem é o sujeito aqui? Somos nós. São as pessoas da época que estavam ouvindo essa carta de Pedro, e agora nós hoje que fazemos uso por ela ser palavra de Deus. Isso significa, meus irmãos, que ao cumprirmos a ordem de nos armarmos com o pensamento de Cristo, nós estamos nele e ele está em nós. Cristo é quem nos arma, ele é também a nossa arma. Veja que coisa interessante. Quando a ordem que Pedro está dando de armai-vos do pensamento de Cristo, ele está dizendo a um grupo de pessoas que ele entende como os eleitos de Deus, aqueles que já são salvos em Cristo Jesus, e por isso ele pode dizer, armai-vos. Sabe por quê? Porque Cristo está neles, e por isso eles podem executar esta ordem. Jesus nunca exige algo de nós que a gente não consiga fazer. E se a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos armar do pensamento de Cristo, é algo que nós precisamos aprender e desenvolver em cada um de nós. Se você está em Cristo, o seu velho homem foi condenado à morte. Não há mais desculpa de dizer que eu não consigo. Você tem todas as capacitações do Espírito em você, para que você consiga desenvolver o mesmo pensamento de Cristo. Quer ver? Veja comigo, abra sua Bíblia comigo, volte aí em Romanos, no capítulo 6, versículos 6. Romanos 6, versículos 6, 11 e 14, nós vamos ler. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Como lutar contra o pecado? Arme-se do pensamento de Cristo. E Pedro diz para o que precisamos nos armar com o pensamento de Cristo, no versículo de número 2, em 1 Pedro capítulo 4. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E agora, meus irmãos, por causa do sofrimento de Cristo, seus seguidores também participam de seus sofrimentos. Veja o que Pedro diz no capítulo 4, mais à frente, no versículo de número 13, sobre o sofrimento. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. A identificação do cristão com Cristo é não somente ter o mesmo pensamento, mas também sofrer por Cristo na carne. Sofrer por Cristo neste tempo. Mas que sofrimento é esse ao qual Pedro se refere? Será que teremos que ser crucificados, chicoteados ou açoitados? Veja, meus irmãos, o sofrimento advém justamente por viver a vontade de Deus. E essa é a segunda verdade que eu quero destacar para os irmãos neste texto. Essa é a nossa segunda verdade. Como lutar contra o pecado? Viva segundo a vontade de Deus. Se é importante armarmos-nos do pensamento de Cristo, nós precisamos, munidos desse pensamento, agora vivermos segundo a vontade de Deus, para que consigamos lutar contra o pecado. No verso de número 3, Pedro diz: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Ou seja, antes da conversão, andávamos na vontade dos gentios, dos ímpios, fazendo aquilo que desagradava a Deus. E eu te pergunto, como você vê este tempo? Como você vê o tempo antes da conversão, quando você ainda andava na vontade dos gentios, quando você ainda andava na vontade dos ímpios? Como você enxerga esse tempo?
Você considera essa época como uma perda de tempo? Digo isso, meus irmãos, porque existem pessoas que falam do seu passado pecaminoso com uma terrível satisfação nos lábios. Terrível. Sabe aqueles que dizem assim: eita, no tempo que eu bebi até cair no chão. Já cheguei até a tomar glicose no hospital em carnaval. Na época que eu era solteiro, eu pegava todas. Ou na época que eu era solteira, eu ficava com um monte de homens. Você já deve ter visto um cristão agindo assim. E terrível coisa é alguém se alegrar do tempo em que andava nas trevas. Veja, irmãos, esse tempo na nossa vida tem que ser considerado uma perda. Cuidado se você se refere à sua vida pregressa com satisfação. A palavra do apóstolo Pedro nessa noite te exorta para que você considere isto como uma perda de tempo. Mude de atitude, não haja mais dessa maneira. Afinal, Cristo não sofreu na cruz para que você se orgulhasse de uma vida que Ele mesmo te libertou com o seu próprio sangue. Não faz sentido. Alguém ser liberto das trevas, mas falar da época que andava nas trevas com satisfação nos lábios. Ou lembrar com saudade. Isso é terrível. Não viva com orgulho do tempo em que andava nas trevas. Mas veja que no fim do verso 3, Pedro descreve 3 categorias que marcavam a vida dos pagãos. Ele destaca aqui: tendo andado em dissoluções, concupiscências, ou seja, pecados relacionados à imoralidade. Depois ele continua dizendo borracheiras, que é o mesmo que embriaguez, orgias e bebedices, ou seja, as farras em que muitos ímpios se encontram. E por último ele coloca detestáveis idolatrias. E Pedro explica no versículo 4 que os pagãos estranhavam o proceder dos crentes, porque aqueles que andavam nas trevas, agora uma vez na luz, já não agem mais dessa forma, já lutam contra esse pecado, contra esses pecados. Ou seja, aquele que antes andava em concupiscências, agora é alguém que ama a sua esposa e a trata com consideração. Aquele que antes espraguejava contra os patrões e talvez até mesmo roubava do seu patrão, seja o recurso ou seja o próprio tempo de trabalho, agora tratam os patrões com respeito e oram por eles. Aqueles que antes desprezavam o cuidado dos filhos, agora tratam dos filhos com amor e com zelo. Negociam honestamente e não falam mal dos outros. Com tudo isso, os pagãos, ao verem a vida daqueles que antes estavam nas trevas, mas que agora estão na luz, se sentiam condenados. Porque a vida dos cristãos era uma condenação silenciosa para os pagãos. É o senso do divino, é a semente que Deus colocou no coração de cada um, que ao perceber uma atitude errada, no fundo, ele percebe que aquilo ali é contrário à própria natureza do ser humano. Não é agradável matar, roubar, destruir. O ser humano, mesmo aqueles que estão fora de Cristo, tem consciência disso. E nós vemos isso de formas mais variadas. Mas eu te pergunto mais uma vez, você, meu irmão, acha que a sua vida é uma prova para o ímpio de que Deus existe? O ímpio é olhar o seu proceder, o ímpio é olhar a maneira como você trata a sua esposa, ou como você trata o seu marido, ou como você trata o seu filho ou o seu neto. Enxerga em você que existe um ser superior, criador de todas as coisas, o único e verdadeiro Deus. Pedro nos ensina aqui, meus irmãos, que diante da luta contra o pecado, os que estão unidos a Cristo não se entregam mais às paixões carnais. Antes, eles fogem dela. Sabe por quê? Porque os ímpios, ao se entregarem às paixões carnais, usam essas paixões, esses pecados que Pedro elenca aqui, para fugir da própria realidade. Igreja do Senhor, saiba o seguinte: nós não precisamos parecer com o mundo para ganhá-lo para Cristo. Absolutamente não. Jovem, entenda que você precisa lutar contra o desejo de ser aceito naquele grupinho do seu colégio ou da sua faculdade.
Você precisa lutar contra o desejo de ser aceito por pessoas que não adoram ao seu Deus. No meio dessa turma, é bem legal ser o esquisito. Não lute contra isso. Siga vivendo segundo a vontade de Deus. Da mesma maneira, as crianças. Vejam, crianças, se o seu amigo desrespeita o pai e a mãe, se o seu amigo faz aquela algazarra na escola, se o seu amigo não respeita o professor, fala um monte de palavrão e ainda assim é conhecido como o mais legal da escola, não queira ser igual a ele. Não queira ser igual a ele. Fuja de ser conhecido assim. Sabe por quê? Isso são obras das trevas. Isso não agrada a Deus. É melhor você ser conhecido como alguém que faz a vontade de Deus. Talvez por vezes até mesmo o esquisito da escola. Mas é muito melhor viver assim, porque você vai estar agradando a Deus. A exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi obediente ao seu Pai Celestial e também aos seus pais, a José e Maria na terra. Foi obediente em todas as coisas, cumpriu cabalmente o 5º mandamento, nunca desobedeceu ao Pai. Já imaginaram isso, crianças? Uma criança que nunca desobedeceu aos pais foi Jesus. Já imaginaram isso, adolescentes? Um adolescente que nunca... pai, Jesus nunca fez isso. Já imaginaram isso, adultos? Um homem que nunca pecou? Esse é o nosso exemplo. É por isso que nós podemos ter o mesmo pensamento que ele. E isso o apóstolo nos coloca num caminho de sucesso espiritual. Porque seguir o que ele nos deixou é seguir a verdade. É andar na verdade, é viver segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, definitivamente, não é se parecendo com o mundo que nós vamos ganhá-los. É se parecendo com Cristo que nós vamos impactar essa nossa geração. É se parecendo cada vez mais tendo o pensamento de Cristo e vivendo segundo a vontade de Deus. É que os eleitos dessa nossa geração serão convocados pela pregação da palavra, pelo jeito em que você vive, pelo impacto da sua vida, dando o exemplo do que é ser um cristão, mostrando de fato a existência de um Deus que transforma vidas que antes estavam nas trevas, mas que coloca agora essa vida na luz e ela não é escondida em lugar nenhum. Imagine uma festa, sem música e sem bebida alcoólica, uma festa mundana. As pessoas fazem uso de músicas altas nessas festas e bebidas alcoólicas porque elas querem retirar da sua mente toda a barreira moral que as impede de cometer aquilo que elas vão cometer ali, que impede de se entregar às orgias, às imoralidades e às idolatrias. Porque os ímpios sofrem, mas buscam solução nesses pecados da carne. Os cristãos também sofrem, mas sofrem por fazer o bem. Sofrem por fazer o bem. A maioria dos ímpios diante do sofrimento busca inebriar a mente para fugir da realidade. Os cristãos diante do sofrimento buscam a vontade de Deus, buscam a face de Deus em oração. É assim que o povo de Deus age. E é isso que Pedro diz no versículo 4. Os ímpios estranham que o cristão não fazia mais o que fazia anteriormente. A vida do pecado ficou no passado. Agora o cristão não vive mais a vontade dos gentios, antes vive a vontade de Deus. Como lutar contra o pecado? Viva segundo a vontade de Deus. Mas se é importante para lutarmos contra o pecado, o armar-se do pensamento de Cristo e o viver segundo a vontade de Deus, você deve viver então lutando contra o pecado, também sabendo que o fim está próximo. Portanto, em terceiro lugar, como lutar contra o pecado? Saiba que o juízo chegará. Ele vai chegar. Talvez não vai ser na nossa geração, mas ele vai chegar. Nós cremos na palavra que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. As pessoas para as quais Pedro escreve estavam sofrendo perseguição, perturbações, injúrias. E por quê? Porque os pagãos acusavam os cristãos de que eles viviam de um modo diferente do deles. E isso para eles era uma lembrança de que eles viviam de uma maneira contrária à vontade de Deus. E eles acusavam os crentes de viverem assim, mas ainda zombavam deles, porque eles morriam da mesma maneira.
Os pagãos então acusavam os cristãos de viver um modo diferente do deles, mas eles morriam da mesma maneira. E é então no versículo 5 que Pedro relembra aos seus ouvintes que o dia do juízo chegará. Veja comigo o versículo 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Dia este em que todos hão de prestar conta àquele que tem autoridade para julgar vivos e mortos. E quem é este? Quem é este que tem autoridade para julgar vivos e mortos? João, no capítulo 5, no versículo 22, nos dá o nome de quem é este que tem essa autoridade. Diz assim João 5,22: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Até o dia do juízo, meus irmãos, Cristo é apresentado para nós nas Escrituras como o advogado fiel do seu povo. 1 João 2,1. Mas no dia do juízo, o advogado se tornará juiz. Não haverá advogado. E esse é o contexto desse julgamento. Não é igual a filmes que ensinam por aí que vai haver uma segunda chance. Daqueles que foram deixados para trás vão ter uma segunda chance. Não existe isso. Não existe. No dia do juízo, aquele que não viveu de acordo com a vontade de Deus ouvirá não um julgamento em que há um júri que vai julgar a causa, não. O julgamento em que a Bíblia nos coloca aqui, em Apocalipse, em tantos outros lugares da Bíblia, é o dia em que o ímpio, aquele que não viveu de acordo com a vontade de Deus, vai ouvir a sua sentença de condenação. Quem não vive armando-se do pensamento de Cristo, quem não vive segundo a vontade de Deus, despreza o dia do juízo. Vive como se esse dia não existisse. É por isso que, em velório de ímpio, nós vemos um certo desespero das pessoas. Talvez aqui no Brasil muito mais, porque nós vivemos numa cultura um tanto quanto católica, então essa ideia de Deus, céu e inferno está bem presente no pensamento, mesmo daqueles que não estão nem aí para Deus. Agora, que diferença é estar num velório de alguém que morreu tendo a convicção de que era um servo de Deus? Há sofrimento, há choro, mas há uma certa lágrima agridoce, porque nós sabemos que não é uma despedida final, é um até breve, para aqueles que morreram em Cristo. E isso, ao mesmo tempo em que o velório traz tristeza para o nosso coração, mas também traz alegria de saber que nós nos veremos novamente. Assim foi nas nossas famílias. Percebam isso, esse desespero que acontece quando morre alguém que não confessa a Deus. Mas eu não quero que você saia daqui nessa noite achando que é só armar-se do pensamento de Cristo, é só viver segundo a vontade de Deus e é só vitória. Não é assim. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos imperfeitos. Sabemos que por vezes relutamos em viver segundo a vontade de Deus. Não é assim que vivemos? Mas a palavra nos garante, e é aqui que entra a beleza da obra de Cristo Jesus, que ainda que nós sejamos imperfeitos, que ainda que por vezes nós falhamos em buscar nos armarmos do pensamento de Cristo, ainda que nós falhemos em viver segundo a vontade de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 1, nos diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, porque Deus nos livrou da condenação eterna. Mesmo falhos, nós estamos em Cristo e Ele há de nos completar a santificação que nós, por conta do pecado, não conseguimos. A nossa salvação não está no tanto que você exercita a santificação. A nossa salvação está em Cristo. É óbvio que, uma vez alguém justificado dos seus pecados, uma vez alguém adotado paternalmente por Deus, agora vai expressar como deve ser alguém que faz parte dessa família. É isso que é santificação. É viver de acordo com a família que agora você pertence. É viver agora imitando o seu Pai Celestial e viver imitando o seu irmão mais velho, que é o Senhor Jesus. A mensagem de hoje, meus irmãos, é uma exortação a você que tem vivido em paz com o pecado. Talvez há alguém aqui nessa noite que tem vivido tranquilo com o pecado e não tem problema algum.
Tome cuidado. Tome cuidado. A exortação da palavra de Deus nessa noite é para te lembrar de que estamos em guerra contra o pecado. Lembra do dia D? Já foi conquistado por Cristo lá na cruz, quando Ele morreu, por mim e por você. Mas ainda não terminou. É a ideia que a teologia chama do já e ainda não. Você é salvo em Cristo? Sou. Mas você já está salvo? Ainda não. Porque Jesus não voltou. Então nós estamos nessa batalha, nessa luta contra o pecado. Cristo morreu na cruz para te livrar da condenação do pecado. Mas lembre-se, o pecado ainda é um assediador. Não brinque com o pecado. Não flerte com o pecado. Sabe quando a gente vai no metrô? E essa semana eu fui dar um passeio ontem. E aí a Bruninha quis, na hora que viu ali na linha azul, que não tem aquele paredão de vidro, né? Ela quis ir lá. E aí eu, com muito cuidado, segurei nas duas mãos dela e deixei ela ir lá. Parece que às vezes tem muito crente que anda assim, quer chegar na beiradinha, passa da linha amarela e olha lá o trilho. Quer sentir o frisson do que é estar perto do pecado. Não faz isso não, meu irmão. Se afaste dele. A imagem que Pedro quer nos trazer aqui dessa nossa relação com o pecado é de guerra. É guerra. É de atenção constante. É por isso que ele chama a atenção dos seus ouvintes e também nossa nesta noite, para que nós vivamos com o mesmo pensamento de Cristo, para que nós vivamos segundo a vontade de Deus e para que a gente jamais perca de vista de que o dia do juízo vai chegar. E é uma realidade. Mas também, meus irmãos, quando nós olhamos para o versículo 6, devemos lembrar do que diz Hebreus 9, 27. Antes disso, vamos ler o versículo 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Hebreus 9, 27 vai nos dizer que, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois que morre, acabou as chances. Tudo que nós tivermos que fazer, precisamos e devemos fazer nessa vida. Mas se depois da morte está ordenado apenas o juízo, nós não podemos aceitar uma ideia de um evangelho pregado para quem já morreu. Porque se o evangelho é boas novas para a salvação, alguém que já morreu e não recebeu o evangelho, é contrário às escrituras a ideia de um evangelho ser pregado para a salvação de quem já morreu. Não é isso que o texto quer nos ensinar. Não existe outra chance. Muitas pessoas nessa terra ouvirão o evangelho e isso servirá apenas para aumentar o seu escrito de dívida. Mas outros ouvirão e receberão com fé a palavra do evangelho. É por isso que nós pregamos. Existem os eleitos de Deus e nós não sabemos quem são. É por isso que nós precisamos pregar a todos e a todo tempo. A todos e a todo tempo. Porque nós não sabemos quem são os eleitos. O evangelho são boas novas de salvação para todo aquele que crê em Jesus como o seu Salvador. É por isso, meus irmãos, que nós negamos a ideia de orar por aqueles que já morreram. É por isso que quando a Igreja Católica faz a missa do sétimo dia, ela é contrária à própria palavra de Deus, porque não adianta interceder por aqueles que já foram. Tudo que tiver que fazer, faça enquanto está vivo, porque depois da morte só pode se aguardar o juízo. O apóstolo escreve sua carta numa época em que o imperador de Roma era Nero. E Nero, na história, foi conhecido como o homem que colocou fogo em Roma e pôs a culpa nos cristãos, para acabar com os cristãos. Então, o cenário dos crentes nessa época era dessa intensa perseguição. Imagina, estar morando numa região em que os cristãos são acusados de colocar fogo na maior cidade do mundo, de ser contrário ao grande império romano. Esse é o cenário de perseguição que eles sofriam. E é por isso que os ímpios estão não somente criticando, mas eles estão com livre conduta para zombar dos cristãos. É como se eles dissessem assim: para que viver como vocês vivem, se vocês morrem igual a gente, ou morrem ainda pior do que nós? Porque os crentes eram jogados para os leões, no Coliseu, nas grandes batalhas. Morriam lançados em fogueiras também.
Pedro está incentivando, meus irmãos, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, para que suportem com a mesma mente de Cristo o sofrimento, porque o juízo chegará para todos, vivos e mortos. Mesmo aqueles que zombaram dos cristãos, mesmo aqueles que mataram os cristãos e morreram talvez sem alguma condenação, morreram livres, haverá o dia do juízo. E este é um consolo também para nós hoje. Está difícil de olhar para os jornais. Quando nós olhamos para a política, talvez nós somos tomados por um certo desespero, de olharmos e falar assim, meu Deus, e agora? A palavra de Deus não nos garante que haverá um governo em que trará paz a todo o tempo. Não tem isso. Seja ele de direita, seja ele de esquerda, de centro, não tem isso. Mas nós podemos descansar na certeza de daqueles que são perversos, daqueles que são maus, daqueles que não são justos, haverão de ser condenados no dia do juízo. Não para nossa satisfação, para a satisfação da glória do próprio Deus, do Deus ao qual nós servimos. Mais uma vez, Pedro segue um padrão aqui, de que a glória vem depois do sofrimento. Sem sofrimento, sem glória. Porque ser parecido com Cristo é também padecer neste mundo. Ainda que você tenha uma vida de sucesso, financeiro, empresarial, intelectual, ser parecido com Cristo, em algum momento, vai te trazer sofrimento. Se você é um cristão, e você talvez não tenha problema no seu trabalho, na sua faculdade, onde você transita, na sua família até mesmo, repense as suas atitudes. Porque talvez você não está sofrendo porque você está sendo omisso com a verdade de Deus. Você tem desejado se enturmar com aquele grupinho, ao invés de desejar, ainda assim, ser o esquisito no meio dessa galera mundana. Por fim, meus irmãos, eu quero concluir lembrando a você que a Batalha das Ardenas pegou de surpresa aqueles que consideravam o inimigo já derrotado. É isso que ela representa na história bélica, na história das guerras. Você foi incentivado nessa noite a viver em vigilância e a viver em luta contra o pecado. E como nós fazemos isso? Armando-nos do mesmo pensamento de Cristo, vivendo segundo a vontade de Deus e jamais perdendo de vista de que o juízo chegará. Somos desafiados a viver para a glória de Deus em meio à luta. Lembre-se, o dia D já aconteceu ao longo da vida, mas nós ainda teremos muitas batalhas. Não viva de modo displicente por já entender que você já pertence a Cristo. Na verdade, antes, prepare-se para a batalha. Viva compreendendo que o pecado, você está em guerra contra o pecado, e certamente você vai ter mais qualidade de vida espiritual, você vai ser mais parecido com Cristo, porque Ele é o nosso general, o Senhor Jesus Cristo é quem nos arma e quem nos sustenta nessa batalha a qual nós estamos enfrentando. Louvado seja Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.